Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Hoje, no vídeo, nós vamos contar uma história e comentar também muito interessante. Chama-se Conselho Trocado e ela está no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, pelas psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira. Você já conheceu alguém assim que gosta de dar conselho, gosta de falar certas coisas, o que é certo, mas faz errado? Você conhece alguém assim? Tem alguém assim na sua família, no seu círculo de amigos? Comenta aí embaixo pra gente, por favor, algo que você lembre nesse sentido. Pode ser até sobre você mesmo, quem sabe na sua família ou no seu círculo de amigos, você seja a pessoa que fala uma coisa e faz outra. Isso acontece comigo também, isso é normal. Nós estamos aqui nesse mundo, meus irmãos, para evoluir, para crescer. E errar faz parte. O ruim é quando a gente erra e não admite que errou. Mas quando a gente erra, a gente aprende. A luz do conhecimento vem até nós. Então, sem mais delongas, vamos para a historinha? Antes de mais nada, eu só queria lembrar o seguinte. Se você é novo aqui no canal, por favor, toca aí no botão inscrever-se. Se inscreva aqui no nosso canal. E toque no sininho também, pois aí você vai ficar notificado quando tiver conteúdo novo aqui no canal Somos Espiritismo. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e levar a doutrina espírita para mais pessoas. Tudo bem? Conto com você. Agora sim, vamos lá para o texto. Conselho Trocado. No Rio de Janeiro, pequeno grupo de companheiros no culto da assistência entrou no presídio na rua Frei Caneca. Distribuição de lembranças e guloseimas. Passando por determinada cela, Dona Almira Barbosa ouve a voz de um encarcerado. Madame, quer arranjar-me um cigarro, por favor? Dona Almira volta-se para ele e começa a doutrinar. Diz-se habituada aos serviços da saúde, fala dos prejuízos do fumo, comenta os imperativos da higiene, explana sobre as despesas trazidas pelo hábito de fumar e refere-se ao câncer de pulmão. O preso observa a senhora calmamente dos pés à cabeça. Quando termina, replica fleumático o preso. Ora, madame, quem neste mundo está sem algum costume censurável? A senhora é assistente de saúde e eu sou sapateiro. Com certeza não fuma. Entretanto, tem belos sapatos Luís XV, que lhe prejudicam a saúde. Já pensou nos perigos do salto alto? A senhora me desculpe, mas tanto erro eu com o cigarro reprovável, quanto a senhora com o calçado inconveniente. Conselho trocado. Bem, a gente viu aí nessa história, o preso é um viciado em cigarro e a senhora que foi lá doutrinar ele estava usando um sapato inconveniente para a ocasião. Eu não entendo muito de sapato feminino, mas parece-me que esses sapatos Luís XV são aqueles que têm um salto muito grande. Então, assim, eu também não entendo muito de ortopedia, não sou da área de saúde, mas eu já ouvi dizer que esses sapatos causam problemas para a coluna lombar, porque parece que se a mulher não tiver uma postura correta, ela vai muito para frente, desenvolve uma chamada lordose, se não me engano. Se eu tiver errado, comenta aqui embaixo, viu? Se o nome não é esse, lordose. Eu não sou da área de saúde. Então desenvolve, assim, então causa certos malefícios para a coluna. Hoje em dia eu não sei, talvez a tecnologia avançou, deve ter algum artifício lá nos sapatos que minimizem os danos. Mas na época que a gente está falando aqui, da época do livro, que são histórias bem do século passado mesmo, então acontecia isso. A mulher achou errado que o preso fumasse. Realmente, fumar, gente, não é certo. Não é que não seja certo, é porque o fumo ele traz muitos prejuízos para a saúde, desenvolve doenças, a pessoa gasta um dinheiro, às vezes que podia ser empregado em outras coisas, e também
assim, vai desenvolver uma doença, né, ruim no futuro. O meu pai, ele está desencarnado, mas ele fuma desde a tenra idade. Me parece que ele começou a fumar com 12 anos. E ele só parou de fumar quando ele já tinha lá os seus 40, 45 anos, se não me engano. E passou um bom tempo sem cigarro e vivendo bem. Aí mais tarde, quando ele estava lá com seus 65, por aí, desenvolveu uma doença chamada efizema pulmonar. E devido à investigação médica e tudo mais, constataram que foi pelo período que ele passou fumando que essa doença ficou incubada e depois se manifestou. Essa efizema pulmonar, que inclusive foi o motivo do desencarne do meu pai. E eu não estava na ocasião, mas relatos da minha irmã, foi triste. A pessoa puxa o ar e não consegue respirar. Bem, mas voltando aqui à história, essa senhora foi falar com ele, mas ela não observou que ela também não estava de uma maneira conveniente para poder falar. Então o preso aproveitou e disse para ela: eu tenho conhecimento, assim, a senhora entende de saúde, está me falando de cigarro, tá bom, mas eu sou sapateiro. Eu entendo de sapatos. E entendo tanto que eu sei que esse sapato que você está usando nessa ocasião, que está andando para cima e para baixo, escada, degrau, obstáculo, esse sapato Luiz XV é perigoso para a sua saúde. Além dos males que eu já falei sobre coluna, lordose e tudo mais, ela pode levar uma queda, ela pode desequilibrar-se. E não sei qual a idade dessa senhora, mas a gente sabe que pessoas que têm uma idade avançada, quando caem, devido até à falta de calcificação óssea, pode causar muitos problemas, né? Pode quebrar ossos e demora muito para reconstituir, ou seja, para ficar recomposto, ou seja, como diz aí no vulgar, aí, o osso colar, ficar colado. Então, assim, realmente é o conselho trocado que foi dado. Quando a gente vai aconselhar alguém, é bom a gente procurar saber se a gente realmente está em condições, né, de falar com aquela pessoa, as coisas que a gente quer falar. É bom sempre a gente olhar antes para nós, antes de olhar o outro. Lembra daquela lição, a trave? Né? É muito mais fácil ver um cisco no olho do nosso irmão do que ver a trave que está no nosso olho. É o que aconteceu aqui. Tem a ver com essa passagem bíblico-evangélica do cisco do olho da trave, como acabamos de dizer. Então, assim, é muito fácil a gente ver o defeito no outro e esquecer da gente mesmo. Aí a gente acaba entrando numa dessas. Quantos médiuns, pessoas que estão na chamada mesa mediúnica, quando o espírito se manifesta, trevoso, né, brabo, e a pessoa começa a doutrinar, começa a falar aquelas frases, né, meu irmão, que Deus, não sei o que, tal. Aí o espírito sabe como é que é a vida pessoal desse doutrinador. Aí na hora, o que o espírito faz? Ele fala a coisa, né? Fala o que deve ser falado. Você está falando aqui em Jesus, está falando aqui em caridade, em paciência, está falando que a gente não deve ter animosidade, mas você já viu como é que você é na sua casa? Um verdadeiro carrasco. Você não deixa a sua esposa em paz. Você atormenta seus filhos por besteira. Você é um péssimo vizinho. No trabalho, ninguém te suporta. Aí chega no centro espírita, você vira santo e vem falar aqui para mim que eu preciso ter calma, que eu preciso ser bom, que eu preciso pensar em Jesus e você. Pois é, aí acontece isso e como é que fica? E aí? E agora? É o que acontece também, quando a gente realmente se enche de boa vontade e vai querer ajudar, mas a gente talvez não está em condição. Então é importante a gente olhar esses aspectos básicos, quando a gente vai, por exemplo, fazer alguma coisa, olhar primeiramente para si, ver a aparência, ver tudo, está tudo, né? Que estampa de camiseta eu estou usando. Não adianta nada eu ir para um trabalho espírita para falar dos malefícios da bebida alcoólica usando uma camiseta com a estampa de uma marca de bebida. Não dá. Houve uma época em que eu era muito jovenzinho e eu comecei a ingressar num grupo que fazia culto do Evangelho no lar, nas casas das pessoas que se inscreviam, lá no antigo normal, quando a gente podia se aglomerar numa boa.
Então eu ia com essa equipe de espíritas para fazer o culto do Evangelho no Lar. E eu, inadvertidamente, vesti uma roupa qualquer e fui. Nem olhei a camiseta que eu estava usando. Aí me disseram que nós iríamos à casa de uma mulher que sofreu um acidente terrível em um ônibus de excursão num lugar chamado Serra do Marçal, quando a pessoa vai lá para a Bahia, sul da Bahia, sabe? Ilhéus, aquelas cidades litorâneas ali, né? Muito bonito, por sinal, maravilhoso, né? Litoral da Bahia, pode esquecer, é o melhor. Então o que acontece? Eles sofreram um acidente, lá foi um acidente terrível mesmo, muitas pessoas morreram, e essa mulher ficou acamada, numa situação que não sabia se ela ia voltar a andar. Havia uma esperança, mas não era certa. Assim, certo assim, na visão dos médicos, que ela ia voltar a andar. E nós estávamos lá. Quando chegamos à casa, o marido dela olhou para mim, olhou para minha camisa, e estava escrito assim, ó, bem grande, Ilhéus, Bahia. Ilhéus, Bahia. Aquelas camisetas que a gente compra quando vai na praia, a gente fica empolgado, né? Se emociona e compra essas coisas, né? Então tava Ilhéus, Bahia. E cheio de flores, de pássaros, tal, aquela coisa assim, né? Bem festiva mesmo. Ele olhou para minha camisa e falou assim, Ilhéus, e fez assim, ó. Aí eu não entendi nada, né? Quando chegou lá na hora, aí que eu fui me inteirar da história. Gente, eu fiquei numa vergonha. Aí eu fiquei de braço cruzado. Fiquei de braços cruzados. O tempo todo. Quer dizer, se eu tivesse em outro ambiente, em outro contexto, talvez não ia ter nada. Mas eu não sabia que a gente ia para uma casa da pessoa que tinha passado por um acidente, que ia para essa cidade de Ilhéus e sofreu esse acidente. Por isso que é bom, quando a gente vai fazer certos trabalhos, a gente usar um uniforme, se tiver, né? Se não tiver, usa uma roupa neutra, ou então uma camiseta com o nome da sua casa espírita, ou de outra casa espírita, ou sei lá. Tanto faz. Mas antes de pensar nessas coisas assim externas, tal, é bom a gente pensar na roupa espiritual também que a gente vai usar, não é? Ver como é que está o nosso perispírito, se está realmente bom, porque a gente quer ajudar às vezes e a gente acaba atrapalhando. Quando a gente vai aplicar um passe, por exemplo, se a gente não tiver com essas roupas espirituais bem limpinhas, não adianta nada o passe, não é? Então a gente sabe que um grande médium, um médium estudioso, estudiosa, né, também, mulheres, sabe que quando vai aplicar o passe, ela tem todo um preparativo prévio, a pessoa não se alimenta, se a pessoa consome alimentos carnívoros, ela não vai comer carne 24 horas antes, ela vai se abster de atividades sexuais, ela vai se abster de atividades físicas, se for alguém que faz funcional, né, o chamado crossfit, ela vai dar um tempo, aquela musculação, ou a pessoa gosta de fazer caminhada, ou dar uma pedalada aí, vai também segurar a onda, não vou pedalar porque eu vou ter atividade e eu quero estar 100% para aplicar aquele passe. Então, assim, a pessoa se abstém disso. E também se abstém de entrar em discussões acaloradas, em querer dizer que tem razão e bater boca, né? Aquela coisa toda, vai se abster também, ou seja, vai silêncio. Para o quê? Poder trabalhar bem, poder fazer todo o serviço bem feito, aplicar o passe, para que as suas energias se misturem, a energia animalizada que nós temos, se misture com a energia espiritual e beneficie aquela pessoa que está lá na nossa frente, quando a gente aplica o passe. Caso contrário, se a gente desgasta alguma energia dos nossos centros de força, o que alguns chamam de chakra, se a gente desgasta essa energia, aí o que acontece? O mundo espiritual vai ter que repor essa energia que a gente está desgastada, para a gente poder aplicar um passe. Um médium come uma baita feijoada, 2, 3 pratão de feijoada, bate esse pratão, aí vai trabalhar, aplicar passe. Além de ficar assim, aquela coisa pesada, vai ficar aquele cheiro, né, também aquela coisa no ar assim que o mundo espiritual percebe. Aí o que acontece? A energia que a gente poderia estar usando para beneficiar o irmão vai ficar sendo usada para a gente, para quê? Para fazer digestão. Sabe? É assim. Então essa historinha conselho trocado diz muito também que a gente não pode simplesmente subestimar os outros. Não é porque o meu irmão está preso, está encarcerado, que ele é menos do que eu, que ele sabe menos do que eu. Não. Todos nós temos mananciais de conhecimentos. E aqueles que erraram, eles têm o conhecimento do erro. Eles podem passar para nós esse exemplo. Lembra do André Luiz, lá no filme Nosso Lar? Quando ele está na casa lá do
Esdras, não, Lísias. E lá ele conhece uma garota que tinha desencarnado, ela ia se casar, tal, e estava assim, indócil, porque ela estava realizando o sonho da vida dela e ela desencarnou. Aí ela queria a todo custo voltar, e o André Luiz tentando, todo mundo aconselhando ela para ela não tentar voltar, porque ela não ia conseguir, mas ela falou que não, que eu quero. Aí o que acontece? Ela usou do livre-arbítrio dela, e o livre-arbítrio ele é muito respeitado, se é respeitado por Deus, imagina pelos espíritos, então ela saiu de nosso lar. André Luiz ainda tentou detê-la, conversando com ela, para destituí-la dessa intenção, mas ela estava irredutível, e ela foi embora. Passou um tempo, aconteceram algumas coisas lá em nosso lar, tal, quando de repente André Luiz foi ver, ela estava lá à beira de uma árvore, próxima da muralha de nosso lar. Aí André Luiz foi um dos que foi lá ajudar a resgatá-la. Ela estava toda, mas toda definhada, toda acabada, ela estava numa situação de suplício mesmo, estava horrível, coitada. Aí levaram ela lá para as câmaras de regeneração, se não me engano, foi. E André Luiz agradeceu a ela, falou assim, olha, eu aprendi muito com você, muito obrigado, viu? Primeiro ele falou muito obrigado, ela falou, por que você está me agradecendo? Falei, não, porque eu aprendi com você, aprendi com o seu exemplo. Quer dizer, o exemplo do que não se deve fazer. Ela tinha esse conhecimento e André Luiz soube aproveitar esse conhecimento, ou seja, André Luiz já estava se desenvolvendo, crescendo lá em nosso lar. Então a mesma coisa, se tem um irmão nosso que está encarcerado, está preso, cometeu algum erro, ele tem esse testemunho do conhecimento que pode nos ajudar. Então a gente não pode subestimar ninguém. E também, cá entre nós, né? A gente está no mundo de provas e expiação, né? Aí o rapaz que está preso lá também está com a gente no mesmo mundo, né? Então quer dizer, se a gente está no mesmo mundo, eu sou melhor que ele? Se eu fosse melhor que ele, eu estaria em outro mundo, né? Comemos? Estaria no mundo feliz, no mundo ditoso, mas eu estou aqui na terrinha, terra de provas e expiações. E ele também está. Então, de certa forma, nós estamos em situação parecida. Então não vale a pena a gente subjugar. Vamos olhar a trave que está no nosso olho, né? Vamos tirar também essa trave, não só ver, tirar, ou seja, procurar se melhorar. E quando a gente for levar uma palavra amiga para alguém que precise, vamos nos acercar dessa certeza de que realmente a gente tem condições de ajudar. Porque senão, só de ouvir a gente ajuda bastante. Meu irmão, conta a sua história para mim. Pronto. Esse é o vídeo de hoje, Conselho Trocado, está no livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se você já viu um caso semelhante, comenta também para a gente saber, tá certo? E se você, como eu já falei, né, curta aí se você gostou do vídeo, compartilhe para alguém que você acha que vai gostar também ou precisa ouvir esse vídeo, certo? E se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, toque aí no botão inscrever-se. Isso ajuda demais o canal a crescer e levar a doutrina espírita para vários lugares, para várias pessoas, né? Isso ajuda bastante. E toque no sininho também, que quando tiver conteúdo novo aqui, você vai ficar notificado, vai saber. Aí você vai poder assistir em primeira mão, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!